Olá, sejam bem-vindos ao Direito em Tópicos, onde estamos ministrando aula de direito tributário com enfoque no imposto de renda à pessoa física. Nesta aula, iremos estudar a tributação das pessoas físicas, analisando as regras atinentes aos contribuintes. Mas antes de começar, já se inscreve aí no canal para não ficar de fora das novidades e publicações, pois no canal Direito em Tópicos, gente, você vai saber como aprender o direito e se preparar para estudar direito em todos os seus ramos. E aproveita para conferir o livro de controle de constitucionalidade e o curso de Direito Constitucional na descrição desse vídeo, beleza? Então vamos começar a aula. A tributação das pessoas físicas contribuintes, né? Vamos falar aqui sobre os menores e os outros incapazes. Primeiramente, gente, vamos abordar os tópicos referentes aos contribuintes. De acordo com o artigo 1º do Decreto 9.580 de 2018, contribuintes são, abre aspas, vamos ver, as pessoas físicas que percebem renda ou provento de qualquer natureza, inclusive rendimentos e ganhos de capital. Bem, aqui, gente, se inclui também como contribuinte as pessoas físicas que perceberem rendimentos de bens de que tenham posse. Quer ver, por exemplo, uma alocação de imóveis, né? Uma pessoa que aluga um imóvel, ela recebe a renda. Então, essa pessoa também é classificada como contribuinte de acordo com o decreto. Em relação aos incapazes, os rendimentos são tributados em seus respectivos nomes e CPF. Vai no nome do incapaz, beleza? Então, nesse caso, a obrigação de pagamento caberá conforme os casos que a gente vai elencar aqui. Ó. Primeiro caso, obrigação de qualquer um dos pais. Aqui o menor esteja sujeito ao poder familiar, né? Se os pais estiverem juntos, qualquer um dos dois vai responder pela responsabilidade da contribuição daquele menor. Segundo, a obrigação do tutor, no caso do incapaz sob tutela, o do curador, no caso do incapaz sobre o regime de curatela, e do responsável pela guarda, em caso, por exemplo, numa separação judicial ou divórcio. Aquele pai que ficar com a guarda, ele vai ser o responsável por responder pela declaração do filho. A tributação, gente, do rendimento desses incapazes poderá ser feita em conjunto com os responsáveis pela sua declaração. Cabe aqui ressaltar, gente, que no caso de pais separados por sentença judicial, né, caberá a responsabilidade da tributação do menor àquele que detiver a guarda. A gente acabou de ver aqui nos itens que nós elencamos. Sobre os alimentos e pensões. Em caso de rendimentos decorrentes de alimentos ou pensões, resultantes de acordo judicial ou homologado entre as partes, sendo incapaz ou alimentado, a tributação será feita em nome do responsável. Entendeu? Então, se o incapaz for o alimentado, a tributação era incidida em cima do nome do responsável desse incapaz. Ou seja, no caso de uma tutela, por exemplo, a tributação é feita em nome do tutor, não do tutelado. Além disso, o responsável poderá incluir o alimentado como seu dependente, incluindo seus rendimentos na sua declaração de renda. Sobre a sociedade conjugal ou união estável. No caso de cônjuges, a tributação dos rendimentos será proporcional a 100% dos rendimentos próprios de cada um dos cônjuges, ou 50% se os rendimentos forem em relação aos bens em comum. Essa regra, gente, também se aplica no caso de união estável, beleza? Sobre a tributação em separado e em conjunto, né? Cada cônjuge, ele deverá declarar a totalidade dos rendimentos próprios e metade dos rendimentos que obtiver em comum com outro cônjuge. No caso de bem em comum, né, ter um bem, nome em comum dos cônjuges, deverá ser relacionado somente por um dos cônjuges. Em caso de obrigação mútua, em apresentar a declaração de rendimentos. Já no caso da declaração em conjunto, os cônjuges eles podem optar por ela, incluindo até os bens gravados como cláusula de incomunicabilidade ou inalienabilidade. No caso desse tipo de declaração, né, em conjunto, o cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor do dependente relativo exclusivamente ao outro cônjuge, por exemplo, no caso de um enteado, né? Sobre a dissolução da sociedade conjugal, né? No caso dessa dissolução de sociedade conjugal, em caso de morte de um dos cônjuges, a tributação incidirá em nome do sobrevivente. Agora, no caso de separação judicial, divórcio ou anulação de casamento, a regra é a de apuração do saldo resultante no imposto a pagar ou do valor a ser restituído referente aos rendimentos percebidos no ano calendário. Sobre o espólio. A declaração do espólio ela se dá por meio do inventariante.
correspondendo ao ano calendário do falecimento até a data da homologação da partilha. Pode durar, às vezes, anos, né? Com os bens lavrados em cartório. Beleza? Então, essa aula, gente, a gente tinha muito que falar ainda sobre imposto de renda nessa aula, né? Muito detalhe, mas por hoje isso aqui já é o suficiente, beleza? Pois a gente pôde entender aqui um pouco mais sobre o contribuinte tributário em suas principais aplicações normativas. Já na próxima aula, a gente vai dar continuidade à tributação da pessoa física, onde a gente vai estudar outro assunto, que são os responsáveis tributários. Então a gente fica por aqui e eu aguardo vocês na próxima aula.